Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Nesta última meditação agora da manhã, pegamos esta citação de Filipenses 1:6. Aquele que começou há de acabar. Quando a gente ouve São Paulo escrever aos Filipenses, nós somos convidados a ter uma confiança na ação de Deus, porque em muitos casos a gente fica imaginando que as coisas estão em nossas mãos e na nossa medida. E aí muitas vezes a gente corre risco de até se exaurir, uma vez que a gente acha que o mundo inteiro, as coisas todas, deverão ou deveriam estar em nossas mãos. Então aquele que começou há de acabar. No tempo da Quaresma, que começaremos já depois de amanhã, mas ao longo da vida também buscar o que a gente chama de refinar o meu modo de entender a vontade de Deus. Que às vezes a gente quer entender a vontade de Deus ao nosso respeito de modo muito genérico. É como se a gente abrisse um livro de instruções e tirar alguma motivação para a vida. Não é isso. Então a vontade de Deus não se confunde em motivações, mas consiste no amor que a gente vai descobrindo que Deus tem por nós. Então, se motivação, eu posso chegar aqui e dizer umas palavras bonitas e vocês saírem motivados. Mas, por outro lado, quando a gente ouve falar, vamos dizer assim, de a vontade de Deus em nossas vidas, é uma outra história. Então, parte de algo pessoal, de amor pessoal. Quem tira foto é porque tem uma restrição que é do próprio IFAM. Aí, obrigado. Então, nós temos temos que descobrir a vontade de Deus em nossas vidas. Então, não é simplesmente o que me motiva, com que amor sou amado, e a partir desse amor que sou amado, eu começo então a cultivar o nosso caminho. Há pouco tempo morreu em São Paulo um sacerdote idoso, já aos 96 anos, e um padre mais novo foi perguntá-lo, né? O que o senhor quer que escreve aqui no diretório para começar este ano? Ele passou um tempo e respondeu, nunca tchepe, começar agora, começa agora. Então, interessante, o sacerdote já idoso colocar isso aos 96 anos, começo agora. Mas é importante a gente pensar isso, né? O Senhor está conosco e nos ajuda a começar sempre. Mas não é um começar sempre do zero, né? Que às vezes a pessoa se propõe leva uma vida irresponsável, amanhã eu começo, não é isto. Mas é, de fato, uma confiança em Deus e sempre mais, e sempre mais. Então, nunca tchepe significa, começo agora sabendo que Deus há de realizar sua obra em minha vida ou em nossas vidas. Renovar a nossa alegria de estar com Deus, começando, recomeçando, renovar o nosso desejo pessoal de começar. Nós estamos já fevereiro, março, né? Então, março, poxa, já 3 meses já se passaram, o ano já começou, mas o tempo da Quaresma é um tempo ótimo para a gente pensar assim, opa, nunca tchepe, agora começo. Ou seja, colocar propósitos que nos ajudem a começar uma vida em Cristo, uma vida em Cristo. Então é muito importante a gente estar com essa disposição. Quero começar, Senhor. Então, esse tempo da Quaresma, uns 40 dias, é interessante a gente pensar nas duas perspectivas. Primeiro, que é um momento de graça. Muita gente aproveita esse tempo para rezar mais, para mudar de vida, e isso ajuda a gente.
Então, se entramos nesse rio, vamos dizer assim, de graça, de pessoas se convertendo, nós podemos aproveitar muitas graças. Por outro lado, é também o tempo que a gente mais sofrerá. Então, a gente tem que ter uma consciência simples que o tempo da quaresma acaba se tornando um tempo árduo, de maior dificuldade, vamos dizer assim, para a nossa caminhada. Renovar a alegria de estar com Deus. Deus tem sede de nossa santidade. Deus nos quer santos, e quer nos transformar na vida dele, Então, assim, quando a gente ouve falar que o Senhor há de transformar a nossa vida, então o que nós descobrimos? Exatamente isso, o amor de Deus por nós. E quando descobrimos que somos amados, descobrimos uma alegria e, ao mesmo tempo, um desejo de seguirmos em frente, ou seja, deixar que a obra de Deus se realize em nós. É tão bom, humanamente, a gente descobrir que alguém gosta de nós, não é verdade? Poxa, alguém gosta de mim, eu sou amado. Então, isso renova em nós assim, uma alegria interna. Saber-se amado por Deus também tem que ter esse efeito em nossa alma. Então, começar de novo tendo consciência que eu tenho que agradecer. Então, essa é a primeira coisa. Eu devo ter uma alma que agradece. Agradece tudo pelo que o Senhor tem realizado e pedir a Deus que saibamos corresponder a este amor que Ele tem por nós. Então, assim, agradecer e corresponder a este amor. É uma espécie de obrigação moral manter o coração agradecido. Eu te louvo, Deus, eu te agradeço, eu coloco em tuas mãos, eu te peço, ajuda-me. Não é natural, ou seja, devemos aprender a pedir que o Senhor nos ajude muito. Pensar que aquilo que temos não são direitos, mas é uma graça, algo que Deus nos dá. Então, a gente esquece que a gente trabalha, faz muita coisa. Então, chega um momento que a gente julga que é de direito. É direito. Aliás, é por aqui que entra o problema das chamadas falsas compensações. A pessoa trabalha muito. O que ela faz? Chega no final do dia, vou para o shopping, eu tenho direito, né? Trabalhei muito, vai lá e gasta o mês inteiro. Então, é o que a gente chama de falsa compensação. Então, a gente tem que pedir o Senhor me ajuda. Eu quero agradecer muito, quero aprender a agradecer, reconhecer que todas as coisas que eu tenho vêm de tuas mãos. E corrigir as chamadas falsas compensações. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Hebreus 12, 4. Hebreus 12, 4. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Isso também, pedir, Senhor, me ajuda a lutar contra o mal. E de que modo? De novo, o agradecimento. Porque se eu faço por amor e reconheço a vontade de Deus, vou sabendo lutar contra o pecado. Então, assim, é uma luta constante que devemos estabelecer de tal modo que a gente possa, de fato, entender isso. Ainda não lutamos até o sangue. A gente vai devagar. Quando a gente percebe, nossa, está difícil cumprir essas penitências, essas mortificações. Portanto, não, até o sangue. Que o Senhor nos dê essa graça de lutar até o sangue. Alguns obstáculos que impedem que Deus possa realizar a sua obra em nós. Primeiro obstáculo, a perfeição como resultado. Há pessoas que confundem, acham que a perfeição está num trabalho bem feito, o resultado de uma coisa bem feita. Quem trabalha e sabe mexer com o computador, isso se tornou um problema. A gente vai fazer um texto, aí vai, corrige, depois começa a entrar na estética do texto. Não, acho que isso aqui fica melhor assim, deixa eu colocar uma figurinha aqui, acho que é melhor essa letra, é melhor aquela, deixa eu fazer isto. E a gente vai, e chega um momento que a gente literalmente esbarra no que nós chamamos de desejo de perfeição como resultado. E isso entra dentro da alma da gente.
Risco de pensar deste modo diante de Deus. Ficamos pensando em resultados. A nossa perfeição cristã não é no resultado, é a nossa identificação com Cristo. Então, nós seremos perfeitos quando formos Cristo, quando formos Cristo. Então, não estou... Por quê? Se torna um estorvo uma pessoa que busca perfeições humanas ou a perfeição de resultados. A pessoa se agindo de tal modo que parece que as coisas têm que estar tem que chegar naquele resultado. Caso contrário, não está bom. Estamos correndo atrás de resultados matemáticos, atrás de cálculos, e a gente vai atrás dessas coisas, né, milimétricas. Passar a considerar como vitória o que o Senhor realizou na cruz. Então, já está perfeita a nossa salvação. E nós temos que buscar a nossa perfeição como o amor a Cristo. Quanto mais Cristo formos, mais então, aí sim, nós encontramos a verdadeira perfeição. Unir-se muito ao amor do Senhor. Pensar na perseverança como caminho de perfeição no amor. Então, esse é um ponto que a gente tem que buscar. Então, o primeiro nosso obstáculo é isso: confundir a perfeição no resultado das coisas. A nossa vida não pode ser pensada como um ponto final. Ela vai se estendendo e esperamos que até a eternidade. Segundo obstáculo, fazer as coisas por amor humano. Buscar as coisas com uma visão muito humana. Então, às vezes a gente esquece disso. Buscar as coisas com a visão do alto. Esse é o jeito que a gente deve corrigir. Temos que nos identificar o amor de Deus, perceber o seu amor, retificar as nossas faltas e imprimir mais amor naquilo que devemos fazer. Então, evitar isso, né? Que a gente vê as coisas muito meramente materiais e resumimos as coisas materiais. Então, quando a gente desconsidera uma visão do alto, a gente está desprezando quanto que Deus está agindo nas pessoas e nas coisas. Então, obstáculo para que a gente possa deixar que Deus realize grandes coisas em nós. Ver as coisas de um modo meramente humano e não perceber a extraordinariedade do amor de Deus que vai se realizando em nossas vidas. Outros obstáculos, o individualismo. O ideal de ter uma vida de autonomia absoluta, ou seja, não dependo de ninguém, faço o que eu quero, do modo que eu quero. Então, essa ideia de autonomia absoluta, aliás, que nos torna intratáveis, deseducados, né? É terrível pessoas que acham que a liberdade é o bem absoluto, que tem que ser alcançado. Trabalham para isso, para não depender do dinheiro de ninguém, se tornam pessoas rudes para não depender de ouvir conselhos de ninguém. Então, esse é um obstáculo grave, o individualismo. Impede que Deus entre em nossa alma e realize sua obra. Cai no sentimentalismo. É um absurdo, né? Pessoas bem formadas. Outro dia, no site português, uma jovem entrou fez uma reclamação pública lá no saque da empresa de aviação portuguesa, dizendo que ela foi tratada de senhora. E ela fez doutorado. Então, estava lá na passagem dela, doutora. E ela disse: absurdo eu ser tratado de senhora porque gastei muito tempo da minha vida fazendo doutorado. É impressionante, mas como que... Rezemos por ela, é lógico. Mas vejam, é um sentimentalismo de gente que parece bem formada e não é. Olha, pessoas... É incrível, né? Quantas vezes a gente depara no comércio com pessoas que distratam os atendentes. Não, basta aqui na igreja, quantos distratos que as pessoas passam aqui com pessoas que, de fato, se tornam rudes. Né? Então, acho que são só servidores e quase escravos. Então, é um individualismo que leva ao sentimentalismo, a pessoa perde a objetividade, ela deixa de agir de forma racional e cai nessas irracionalidades absurdas. Enfim, então, esse é um risco. O individualismo impede a ação de Deus em nossas vidas. Aceitar a dependência vital. Eu dependo de vocês, vocês dependem de mim, não sei como.
Não sei como. Pensar que isso é um mistério já é um jeito da gente modificar as relações. Se por acaso, olha, eu estou vendo essa pessoa a primeira vez hoje, e pensar assim, Deus a quis hoje em minha vida. Se é do querer de Deus, então eu tenho que tratá-la de forma sobrenatural, não numa visão simples. Deus quis que essa pessoa estivesse hoje. Então, Senhor, me ajuda a entender o que devo fazer. Quarto obstáculo, êxito constante e crescente. A gente acha que a nossa vida espiritual ou a nossa vida de maturidade é o videogame, passar de uma fase para outra, né? Passei na fase, né? Estou chegando na fase mais alta. Não, não é isso. E soma-se a isso alguns problemas: a erotização da sociedade e o superestímulo que a gente vai tendo e leva à banalização. Quer ver um superestímulo que hoje a gente tem? A violência. A gente a gente tem hora que as pessoas não estão achando estranho ver mortes de pessoas, né? Ver cadáveres jogados, né? Há um crescente interesse nessas coisas, banaliza a morte e banaliza o corpo das pessoas mortas. Há um ano atrás, quando o jovem entrou no cemitério para ficar jogando bola, eu tive que lembrar ele, falei assim, olha, além de ser desrespeito cristão, é vilipêndio. Eu posso chamar a polícia e pedir para te prender. Isso você está ferindo uma lei, é uma lei da justiça humana. Então, quer dizer, é isto, né? Está tudo tão normal, tudo tão assim colocado, que as pessoas banalizam, nós estamos banalizando. Nós estamos acostumando demais e deixando as coisas irem deste modo. Ontem, quando dizia na missa, né, a morte se tornou algo que não deve estar na vida, né? Então a gente faz velório só no velório, agora já não se abre o velório durante a madrugada, o cemitério tem que ser um jardim para não atrapalhar, né? Nossa, eu chegar lá ver que é tanto de cruz, deve ser incômodo. Então vira jardim, que a gente caminha e lembra que tem gente sepultada, né? E dizia ontem na última missa, né? Padre, tem alguém sepultado aqui? Não sei. Nossa Senhora, eu falei assim, qual que é o problema? Eles estão sepultados aqui para lembrar que eles estão unidos a nós. Nós somos católicos, protestantes que não reza pelos que morreram. Nós rezamos. E mais do que isso, acreditamos que eles estão unidos a nós. Estes que estão aqui, que chamamos almas do purgatório, e aqueles que estão lá, que são os santos, eles também morreram. E a gente, olha, nossos irmãos que estão diante de Deus, Santo Antônio, Santa Efigênia, Santa Cecília, rezem por nós, estejam junto de Deus. Então, enfim, nós hoje banalizamos voltar a amar a vida, dando sentido de transcendência a todas as coisas. E assim, então, podemos pedir, né, Senhor, continua fazendo a sua obra em mim. Aquilo que o Senhor começou, o Senhor acabe. Sou eu, é você. Senhor, aquilo que o Senhor começou, a minha vida, essas coisas todas, eu confio que o Senhor vai me ajudar e vai completar a obra começada. Então, nós somos uma obra nas mãos de Deus. Permitir que o Senhor possa agir em nós. Esforçarmos-nos para sermos obedientes e recomeçar sempre. Buscar, através da experiência da amizade, o caminho que nos leva a uma vida nova. Saber-se amado e amar. E assim, então, a gente pode dizer como São Paulo, para mim, viver é Cristo. Então, assim, pensamos a ajuda de nossa querida mãe. Nossa Senhora tem isso, né? Ela foi aprendendo. Ela compreendendo pouco a pouco a vontade de Deus. Aprendamos com ela. Nossa Senhora permitiu que não é só no momento que ela foi a mãe do Salvador, mas ao longo da vida, Nossa Senhora amadureceu o que é ser discípula, o que é ser apóstola e o que é ser mãe. Ou seja, ela continua cuidando de todos nós, sendo nossa mãe. Aquilo que o Senhor começou, Ele há de acabar. Permitamos que o Senhor, então, realize em nós sua grande graça. Vamos concluir com a oração.
e os minutos serão só para nos organizarmos. A Daiane vai distribuir a nossa folha para a bênção do Santíssimo, e aí expomos e damos a bênção do Santíssimo. Dou de graça, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém.